Hoje veremos a incrível fabricação de cabos de alimentação para computadores. Nossa jornada começa em um cenário inesperado. Longe dos parques tecnológicos futuristas, em meio a campos verdes e construções rústicas, reside o coração de uma manufatura essencial. É aqui que o metal bruto e os polímeros se encontram para dar vida aos cabos que alimentam o mundo digital. Ao entrarmos na oficina, o som das máquinas e o cheiro característico do plástico aquecido nos recebem. O chão está repleto de bobinas maciças de cabos pretos, a matéria-prima básica. Cada rolo contém centenas de metros de condutores de cobre devidamente isolados por uma camada protetora de PVC. O primeiro passo crítico é o dimensionamento. Um operador utiliza uma guilhotina manual de alta alavancagem para cortar as bobinas em comprimentos precisos. Com um movimento rítmico, ele transforma a linha contínua em segmentos individuais, prontos para receberem seus conectores. Os cabos cortados são organizados em feixes. Observe a quantidade de trabalho manual envolvido. Cada cabo passará pelas mãos desses artesãos industriais diversas vezes antes de estar pronto. Entramos na fase dos terminais. Milhares de pinos metálicos prateados, os componentes que se encaixarão nas tomadas, aguardam a sua vez. Agora, os fios precisam ser preparados para a conexão elétrica. Com ferramentas de decapagem, a camada externa do isolamento é removida, expondo os condutores de cobre internos. É um trabalho que exige cuidado, para não danificar os finos filamentos metálicos que transportarão a energia. Um trabalhador seleciona esses pinos e os insere manualmente nas extremidades dos condutores de cobre. A precisão aqui é essencial. Os terminais devem estar perfeitamente alinhados para que no próximo passo o isolamento plástico seja injetado de forma uniforme ao redor deles. Chegamos à prensa de moldagem por injeção manual. O operador posiciona a extremidade do cabo com os terminais dentro de um molde de aço pesado. Ao acionar a alavanca lateral, ele injeta plástico fundido sob pressão na cavidade do molde. O plástico, aquecido até atingir um estado viscoso, preenche todos os espaços vazios, criando o corpo robusto do plug de tomada que todos nós conhecemos. Em uma bancada próxima, outro operador alimenta a máquina com pellets de polímero virgem, garantindo que o reservatório de injeção nunca fique vazio.
O cabo sai do molde ainda quente. Nesse estágio, ele possui algumas rebarbas, excessos de plástico que escaparam pelas juntas do molde. Esses resíduos são removidos para garantir um acabamento liso e seguro. O processo de moldagem é repetido para diferentes tipos de conectores. A versatilidade dessas máquinas manuais permite a troca rápida de moldes, produzindo desde plugs de 2 pinos até conectores mais complexos. Okay. ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਬੋਲਨੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਐਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ Mudamos o foco para os conectores internos menores. Aqui, a eletrônica encontra a mecânica fina. Pequenos blocos de cerâmica ou plástico isolante servem de base para os contatos internos. Estes minúsculos componentes metálicos dourados e prateados são as almas dos conectores. Eles são projetados para oferecer a menor resistência elétrica possível. Utilizando uma prensa manual de bancada, um jovem operador fixa os terminais metálicos nos blocos isolantes brancos. Cada batida da prensa assegura uma fixação firme por interferência mecânica. De volta à grande prensa de injeção, esses conectores internos são agora sobremoldados com uma camada externa protetora. O molde de precisão garante que o conector final tenha as dimensões exatas exigidas pelos padrões internacionais. Right.
O plástico fundido se funde quimicamente com o isolamento do cabo, criando uma barreira estanque contra a umidade e poeira. O resultado é uma peça sólida e indestrutível. ਨਹੀਂ ਵੀਡਰਾ ਲਾਓ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਨੀ ਨਾ 10 ਤਰੀਕ ਅੱਛਾ ਤੇ 400 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਕਾਕੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਹਨ। Entramos na estação de soldagem. Para garantir a continuidade elétrica perfeita em cabos de dados ou sinais específicos, os fios de cobre são soldados manualmente aos terminais. O uso de estanho e o calor preciso do ferro de solda criam uma união metalúrgica permanente. Uma pilha de conectores soldados aguarda a moldagem final. É um processo em etapas, onde cada componente é testado visualmente. A soldagem continua, exigindo olhos atentos e mãos firmes. Cada ponto de solda deve ser brilhante e sólido, sinal de uma conexão de qualidade que não falhará sob tensão. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਦਾ 74 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਈ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੀਸ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CAT 6 ਕੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ CAT 6 ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਪਈ Agora vemos a finalização do conector fêmea, muito comum em fontes de computadores. O cabo é fixado em um suporte, os contatos internos posicionados e o molde fechado para a última injeção de plástico. O ciclo se repete: posicionar, injetar, resfriar e remover. A eficiência vem da repetição e do domínio absoluto da máquina pelo operador. ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਯਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ O controle de qualidade final é manual. Com uma lâmina afiada, o trabalhador remove as últimas imperfeições estéticas. Ele verifica a rigidez do conector e a integridade do cabo.
Finalmente, os cabos prontos são dobrados e amarrados. O que antes era apenas um rolo de fio e sacos de plástico, agora é um produto acabado, testado e funcional. O empilhamento mostra a escala da produção. Milhares de cabos produzidos artesanalmente, mas com rigor industrial, prontos para serem embalados. O passo final é o ensaque individual. Cada cabo é colocado em sua embalagem plástica, selando o processo de fabricação. É o fim de uma jornada de transformação mecânica e o início da vida útil desse componente em algum lar ou escritório ao redor do mundo.